Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos uma igreja missionária em saída e que o nosso coração seja segundo o coração de Deus, o Todo-Poderoso. E vamos anunciar o Evangelho pelo mundo afora. Semana Santa. A Páscoa de Cristo se aproxima. Que a Páscoa de Cristo é a nossa Páscoa, a vitória de Cristo é a nossa vitória. Permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo, que junto dele a redenção é copiosa e a misericórdia é infinita. Que o Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? No Salmo dessa segunda-feira da Semana Santa. É a força do Senhor, somente o Senhor é a nossa luz, que nos ilumina, que nos guarda e nos fortalece. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume de bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-los aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixai-a. Ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o jantar em Betânia. O nosso Senhor Jesus Cristo está na casa de Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos, na qual ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele ressuscitou Lázaro e estava na casa de Marta e Maria, irmã de Lázaro, com Lázaro. E o nosso Senhor Jesus Cristo estava no jantar, em uma confraternização. E estava próximo a Páscoa dos judeus. E ofereceram o jantar, e Marta servia.
Marta estava servindo e Lázaro estava à mesa com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que bonito! O Senhor ressuscitou Lázaro e Lázaro na mesa com o nosso Senhor Jesus Cristo na fraternidade. E Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, pegou quase meio litro de perfume caro, de nardo puro, perfume de bálsamo, de nardo puro, um perfume muito cheiroso, que cheira muito. E Maria pegou quase meio litro e ungia os pés do nosso Senhor Jesus Cristo com os cabelos, e a casa inteira ficou cheia de perfume de bálsamo, ficou com grande cheiro. E lá, Judas o Iscariotes, um dos discípulos, aquele que foi traidor, que vendeu o nosso Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata, argumentou: por que não vendeu esse perfume por 300 moedas de prata e ajudou os pobres? E ele argumentou essa lógica não porque queria ajudar os pobres, para vender o perfume e roubar tudo o dinheiro do perfume, que era um perfume muito caro. 300 moedas de prata equivale a 3.000 reais. É um perfume muito caro. E Judas o Iscariotes falou para vender por 300 moedas de prata. Ele argumentou porque ele queria roubar tudo, que ele já era ladrão. E vemos no Evangelho argumentando que ele roubava o que era depositado na bolsa, tomava de conta da bolsa e roubava o que era depositado na bolsa. E na realidade que transparece em nosso cotidiano, tantos Judas presente em nosso meio, em nosso convívio social, em nossa sociedade, tanto seja no meio político, tanto Judas em nossa realidade. Como é triste ver isto. E vemos, o Senhor escolheu os 12 discípulos e um se tornou ladrão, que foi Judas o Iscariotes. Falou para vender o perfume e ajudar os pobres, mas no coração dele era outra coisa que ele estava pensando, para vender o perfume e roubar o dinheiro do perfume, porque era um perfume caro. E o nosso Senhor Jesus Cristo pediu: deixai-a. E o Senhor argumenta falando a lógica de sua sepultura. E ninguém entenderam. Falou que Marta faz isto em vista da minha sepultura. E no argumento de Judas, que falou para ajudar os pobres, mas não era para ajudar os pobres, o Senhor disse: pobres sempre os tereis convosco. Está falando da lógica social. Mas enquanto a mim, nem sempre me tereis. Nesse argumento, Jesus argumenta de sua paixão, que logo ele não estará convosco fisicamente mais. Por isso que ele disse: enquanto a mim, nem sempre tereis, e pobres sempre tereis. O Senhor argumenta falando de sua paixão, falando de sua sepultura. E ninguém entenderam nada o argumento do Senhor. Judas o Iscariotes, o que foi o traidor, que havia falado em vender o perfume
por 300 moedas de prata que Maria enxugava os pés do Senhor com os cabelos e enxugava com o perfume. A casa inteira ficou cheia de perfume e Judas já argumentou, falando para vender aquele perfume de nardo puro. Ele falou para roubar todo o dinheiro que fosse depositado na bolsa, para roubar o dinheiro que o perfume fosse vendido, que ele já roubava todo o dinheiro que era depositado na bolsa. Ele tomava de conta da bolsa e roubava todo o dinheiro. Como é triste! E em nossa realidade, como isso acontece? Como é triste! Como Judas está presente em nossa realidade. Ele falou, mas interiormente ele estava pensando outra coisa, em roubar o dinheiro do perfume. Ele falou isso e depois o que ele fez? Traiu Cristo Senhor por 30 moedas de prata, na qual equivaleria um salário mínimo dos trabalhadores do Império Romano na época. Pobres sempre tereis convosco, o Senhor argumenta, e a mim nem sempre tereis. Pobres fisicamente sempre tereis, sejam pobres interiormente e pobres fisicamente. Sempre tereis. E muitos dos judeus foram para Betânia, não só por causa de Jesus, mas para ver Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos, como está lá no Evangelho, como está lá no capítulo 11, Jesus ressuscitou Lázaro, que já fazia 3 dias que o Lázaro havia morrido, e Jesus ressuscitou. E Lázaro hoje se confraternizando, jantando na mesa com o Senhor e com Marta e Maria. Que bonito! E muitos dos judeus foram lá para ver Lázaro, que o nosso Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos. Mas os sumos sacerdotes que o perseguia o Senhor, eles decidiram também matar Lázaro. Por quê? Por que eles decidiram matar Lázaro, que o Senhor havia ressuscitado? Porque muitos dos judeus acreditaram em Jesus e seguiram Jesus. Como nós vimos, o nosso Senhor Jesus Cristo, em dias anteriores, na semana passada, muitos acreditavam em Jesus. Jesus argumentando, falando do Pai, de sua relação com o Pai. Na teologia trinitária da literatura joanina, é a Trindade no Evangelho segundo João. Jesus e o Pai, eu e o Pai somos um. E muitos dos judeus acreditavam em Jesus, estavam crendo em Jesus, seguindo a Jesus. E depois que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, muitos acreditaram em Jesus e seguiram Jesus. E os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Como é triste! Era uma política muito grande. Como nós vimos na semana passada, Caifás era uma autoridade do sumo sacerdote e profetizou: é melhor que um só morra por todos do que perecer a nação inteira. Profetizou a paixão do Senhor. E hoje os sumos sacerdotes querendo matar também Lázaro, porque muitos acreditaram em Jesus.
Na primeira parte do Evangelho é o jantar com Maria, Lázaro, Marta e Maria e o nosso Senhor Jesus Cristo. Os três irmãos biológicos com o Senhor, com o nosso Senhor. Marta, Maria e Lázaro e o nosso Senhor Jesus Cristo na mesa. E na segunda parte, Judas o Iscariotes, falando para vender o perfume por 30 moedas de prata, mas ele queria roubar o dinheiro do perfume, porque ele era ladrão, roubava tudo o que era depositado na bolsa que ele tomava de conta. E na terceira parte, o nosso Senhor Jesus Cristo falando, pobres sempre tereis, respondendo o argumento de Judas, que Judas argumenta falando para ajudar os pobres, mas interiormente ele já queria, era outra coisa, roubar o dinheiro do perfume, porque Judas era ladrão e depois traiu Cristo o Senhor. E o Senhor fala, enquanto a mim nem sempre tereis. O Senhor fala de sua paixão no momento que fala, deixa, ela faz isto em vista de minha sepultura. Fala de sua paixão e de sua sepultura. E depois os judeus acreditaram em Jesus, foram ver Lázaro, e muitos acreditaram em Jesus e os sumos sacerdotes querendo matar também Lázaro. É Judas, um dos discípulos do Senhor, falando uma coisa, mas interiormente ele queria roubar o dinheiro do perfume porque era ladrão. E tanto Judas em nosso cotidiano, como é triste isto. E muitos dos judeus acreditaram em Jesus pelos sinais como a ressurreição de Lázaro. E tenhamos fé, sejamos perseverantes. Façamos tudo o que Cristo está nos dizendo e vamos anunciar o Evangelho pelo mundo afora. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó Mãe Imaculada, ó Senhora das Dores, ó Mãe da Piedade, ó Senhora da Soledade, ilumine e guie todos, que todos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Santíssima Virgem Imaculada Maria, minha Mãe, a vós que sois a Mãe do meu Senhor, Rainha do mundo, a advogada, a esperança, o refúgio dos pecadores, aos vossos pés me prostro, grande Rainha, e vos dou graças por todos os benefícios que me tendes concedido. Eu vos amo, Senhora amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, prometo servir-vos sempre e fazer quanto possa para que de todos sejais servida. Em vós, depois de Jesus, ponho todas as minhas esperanças, toda a minha salvação. Acolhei-me por vosso servo, e acolhei-me, aceitai-me por vosso servo, e acolhei-me debaixo do vosso manto, ó Mãe de misericórdia, ó meu belo amor, e já que sois tão poderosa para com Deus, livrai-me de todas as tentações, ou impetrai-me força para vencê-las até a morte. A vós suplico verdadeiro amor a Jesus Cristo. De vós espero alcançar uma boa morte. Minha Mãe, pelo amor que tendes a Deus, vos rogo que me ajudeis sempre, mormente no último instante de minha vida.
Não me desampareis enquanto não me verdes já salvo no céu. A bendizer-vos e a cantar as vossas misericórdias por toda a eternidade. Assim seja, assim espero. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, de São José, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.